Bem-vindos, alunos, à disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências. Hoje, na unidade 5, nós temos uma convidada especial. É a professora Elizabeth Macedo Fagundes, que é doutoranda, e ela vai trazer para nós um pouco da sua experiência com a metodologia, com a disciplina e com a sua experiência também na educação básica. Professora Elizabeth, bem-vinda. Por favor, faça a sua apresentação para os nossos alunos. Então, muito obrigada. Eu sou a professora Elizabeth Macedo Fagundes, sou docente do curso de Pedagogia da Faculdade de Guaracá e uma das minhas disciplinas é de Fundamentos de Metodologia do Ensino de Ciências para os anos iniciais. É um prazer estar aqui com você, professora. Obrigada. Então, nós convidamos a professora por saber da sua experiência, das suas produções na metodologia do ensino de ciência. Gostaríamos que você contasse primeiramente um pouco do teu trabalho, o que te levou a pesquisar a metodologia do ensino de ciências. Eu fui professora por 18 anos do ensino dos anos iniciais no município de Guarapuava, quer dizer, continuo sendo professora. E uma das dificuldades que eu sentia como professora dos anos iniciais era justamente como trabalhar ciências ou as demais disciplinas, a não ser a leitura e escrita e o ensino da matemática. E devido a essas inquietações, eu comecei a estudar e pesquisar sobre, porque muitas vezes nós utilizamos o livro didático apenas e passamos apenas no conceito e seguimos em frente. E a minha preocupação era justamente ao contrário. O que eu posso, como professora, contribuir para o melhor aprendizado do meu aluno? Isso me levou a fazer a pesquisa no meu mestrado, pesquisei sobre o ensino de ciências nos anos iniciais e estou continuando agora no doutorado. E dessas inquietações nossas, e nós sabemos também que nós, professores dos anos iniciais, trabalhamos muito em sala de aula, porém nós não escrevemos. Então, devido a essa parte minha de professora dos anos iniciais, eu, na pesquisa do mestrado, acabei fazendo uma pesquisa em sala de aula, né? Na época eu estava com uma turma de segundo ano e aí eu comecei a desenvolver minhas atividades para o mestrado dentro da minha sala de aula. E foi bem interessante, né? Eu trabalhei com as crianças a partir dos momentos pedagógicos, 3 momentos pedagógicos, que são trabalhados pelos autores de Liseikovski e Angotti. E, na realidade, o que esses autores propõem? Eles seguem a linha do Paulo Freire, dos sistemas geradores, porém, eles fizeram uma transposição para o ensino de ciências, né? Para que, como Paulo Freire trabalha as palavras geradoras, os temas geradores, que é possível também trabalhar, mas no meu caso eu trabalhei os 3 momentos pedagógicos, que são a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento, que é os que esses autores trabalham. E como que é possível, então, eu trabalhar com esses meus alunos de uma forma mais significativa para eles, né? Eu trazendo, então, ou verificando com a própria turma, com os próprios alunos, o tema que mais chama a atenção deles, né? Professora, então já que você disse que das tuas inquietações enquanto docente lá da educação básica, né, foi o que gerou essa tua ânsia, digamos, por fazer essa pesquisa, nós sabemos que o português e a matemática são tidos assim como as principais disciplinas da grade curricular, né? E que decorrência disso, muitas vezes a história, a geografia, as ciências são deixadas em segundo plano, até porque existe aquela necessidade de fazer com que o meu aluno aprenda a ler, a escrever, a calcular e depois, quando sobra um tempo, eu vou trabalhar com as demais disciplinas, né? Você sabe nos contar como que está o currículo neste momento para o ensino de ciências nos anos iniciais e na educação infantil? Veja, o currículo nós sabemos que ele já vem pronto para as escolas, né? Cabe ao professor, junto com a equipe pedagógica, fazer os planejamentos das suas aulas, né? Mas ele desde 97 que é seguido os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Tanto para a educação básica quanto para o RCNEI, que é para a educação infantil, né? E nós sabemos que é possível o professor se organizar de tal forma que esse currículo que vem para nós pronto, que a gente possa organizar de uma forma que contemple
a cada etapa, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, né? Então, é possível, porque se nós formos pensarmos nos conteúdos estruturantes, que vai ser meio ambiente, saúde, recursos tecnológicos, meio ambiente e saúde, recursos tecnológicos e é isso mesmo, ser humano e saúde, meio ambiente e recursos tecnológicos. Esses são os conteúdos estruturantes. Em cima disso, os professores vão reorganizar seu planejamento, seus planos de aula para trabalhar, né? Então, e é possível, desde a educação infantil, a gente trabalhar de uma forma que a criança vá aos poucos compreendendo ela, fazendo parte da natureza, né? Porque nós, muitas vezes, aqui nos PCNs que a gente fala a questão do meio ambiente, muitas vezes, se a gente não tem uma concepção, o professor não tem uma concepção clara do que é o meio ambiente, ele não vai conseguir que o seu aluno também compreenda isso. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos no meio ambiente. E isso é possível, né? Nós, desde a educação infantil, já ir trabalhando com as crianças a respeito disso. Então, professora, por isso que alguns autores falam da alfabetização científica. Científica tecnológica. É o aluno se reconhecer enquanto integrante deste ambiente que leva ao meio ambiente, né? E toda a influência que faz um ao outro, né? Um trabalho mútuo, digamos. É o enfoque da ciência, tecnologia e sociedade. É isso mesmo que você está falando, né? A criança, o aluno, nós entender que estamos inseridos nesse meio e que de alguma forma nós vamos ou para o bem ou para o mal, né? Vamos trabalhar, né, de uma forma que então, nesse sentido, que é importante que a gente comece a trabalhar com as crianças já na educação infantil. Vamos citar o exemplo do meio ambiente, né? Quantas vezes e todos os dias na educação infantil a gente conta uma história para a criança, né? Então, a partir do meio ambiente, eu posso trabalhar posso separar alguns contos para contar. A partir desses contos, que eu posso fazer uma sequência didática para trabalhar com as crianças. E a partir desse conto, quantas atividades vai sair, né? Então, se eu trabalho a baleia, sobre a questão da baleia, ou alguma coisa assim sobre a respeito da água, onde vive a baleia, onde que está. Porque aí a criança vai surgindo, com a própria criança vai surgindo, nossa, ela vive no mar, quem que já conhece o mar? Olha quantas coisas vai partir da criança no meio ambiente a partir de uma história, né? Então, professora, você falando isso, eu fiquei imaginando a questão do trabalho interdisciplinar. Né? É fundamental. A partir do momento que você faz esse trabalho, não tem como você enxergar a disciplina de ciências isolada das demais. Não tem. Nesse trabalho, você falando em trabalho interdisciplinar, na educação infantil e nos anos iniciais, é fundamental para o professor trabalhar interdisciplinar. Até porque é um professor para todas as disciplinas. Então, eu particularmente acho muito mais fácil você trabalhar de forma interdisciplinar para você dar conta dos conteúdos. Então, veja, essa é a minha produção que eu fiz no mestrado. Nós trabalhamos com as crianças a questão da alimentação saudável. Coincidentemente, hoje é o dia da alimentação saudável. Então, a partir da alimentação saudável, nós fizemos um trabalho interdisciplinar de todas as disciplinas, trabalhando todas as disciplinas, né? Então, veja, e por que nós escolhemos esse trabalho sobre alimentação saudável para trabalhar com as crianças? Nós sabemos que isso está no currículo, isso está no planejamento, faz parte, essa temática. Mas o que ocorria na minha sala, que eu estava com meus alunos? Cada vez que eu chegava, ou na escola que você está, principalmente nos anos iniciais, da rede pública, você chega, as crianças já perguntam, professora, o que vai ter de lanche hoje? Isso é comum, você foi professor dos anos iniciais sabe disso. E muitas vezes também eles lancham, algumas vezes eles não querem, outras vezes eles acham que está tão boa a comida, mas não tem repetição. Então, isso ia surgindo alguns questionamentos com as crianças. Outras vezes, sobrava muita comida. Então, eu fiz atividades com eles envolvendo tudo isso. Por que sobrou comida? Vamos pesar quanto que sobrou da alimentação. Vamos fazer um gráfico na matemática. De onde que está vindo esses alimentos que nós estamos comendo? Ele é industrializado? Não é industrializado? Né? Vamos conversar com
com a senhora da cozinha, merendeira, para ver como que funciona, como que é armazenado esses alimentos. Então veja quantas atividades que surgem a partir de um tema. Vamos pensar em tema gerador, que é a alimentação saudável, e daí você vai trazendo, as crianças mesmo vão trazendo, né? Então, nesse sentido, você vai trabalhar os conteúdos conceituais de ciências ou daquela temática que você está trabalhando naquele momento. Você vai trabalhar os conteúdos procedimentais e os atitudinais, né? Quais são os procedimentos? Estamos falando do ensino de ciências, né? Eu preciso trabalhar os conteúdos conceituais que foram desenvolvidos aí ao longo da história da humanidade. Eu preciso dos conteúdos procedimentais. Quais são os conteúdos? Como que eu posso desenvolver esses conteúdos procedimentais? Através da experimentação, através da investigação, através da leitura, através da pesquisa. Tudo isso aí para eu aplicar, né? Que são minhas atitudes, ou pensando nos 3 momentos pedagógicos. O primeiro, os conceitos lá. Primeiro eu vou indagar a criança, vou problematizar mesmo, questionar para saber o que ele sabe, qual o conhecimento prévio das crianças a respeito do assunto. Aí eu vou para a parte de procedimentos, né, ou organização do conhecimento, que aí eu vou para a leitura, para a pesquisa, para a experimentação, enfim. E depois eu vou aplicar aquilo que eu aprendi. Então, o terceiro passo é eu aplicar. Então, vamos ver o que agora, né? E sempre contextualizando. Professora, mas até para chegar neste ponto, né, que você coloca todos esses passos, todos esses momentos aí, o professor tem que ter uma formação adequada, né? Então, a disciplina de metodologia do ensino de ciências, ela está integrada no currículo neste momento, e você, como professora da disciplina, tem uma visão particular a respeito. Então, qual é a contribuição, de fato, que essa disciplina traz para os nossos professores que estão nos vendo nesse momento? Olha, a grande discussão que a gente ouve assim entre os professores é que o professor da pedagogia não sabe trabalhar ciência, não sabe trabalhar matemática, não sabe, enfim, muitas coisas. Então, essa disciplina, como das demais de metodologia, tanto da alfabetização, como da língua portuguesa, da literatura e assim por diante, ela é fundamental na formação do pedagogo. Porque nós realmente não somos formados em ciências e biologia, por exemplo, ou na matemática. Mas nós temos nos cursos de graduação as disciplinas de fundamentos e metodologias. Então, essas disciplinas de fundamentos e metodologia, além da teoria, eu preciso da prática e andar junto, né? Teoria e prática. Eu preciso trabalhar um conceito, como citei agora há pouco, da água com a criança. Então, a partir dali, o que eu posso explorar a mais? Mas não só, e que eu posso também levar como um trabalho ilustrativo para demonstrar para a criança, quando é a metodologia que eu quero utilizar. Mas só isso não adianta, eu preciso ir além, né? Então, essa disciplina de ciências, de fundamentos de metodologia de ciências, ela é fundamental para que o professor compreenda que ele precisa ir além do livro didático, né? Ele não pode apenas ficar com o livro didático em sala de aula. Então, professora, como você falou, ir além, eu sei que você trouxe alguns materiais Sim. que os teus alunos e alunas construíram lá Sim. na Faculdade de Guaracá. Eu gostaria que você nos mostrasse esses materiais e explicasse qual foi o objetivo de trazê-los aqui. Tá. Então, é comum na educação infantil e nos anos iniciais, quando as minhas alunas vão, que também tem uma disciplina de estágio, que o conteúdo seja sobre animais, né? Então, elas desenvolveram, essa aqui já faz um tempo que uma aluna minha, hoje já é uma professora aí, que a partir da historinha da Arca de Noé, elas prepararam, organizaram a Arca de Noé. Porque você contou o livrinho, contou a história no livrinho, então utilizou da literatura, montou a Arca de Noé, pode as crianças ir colocando conforme vai trabalhando. E aqui, além disso, a professora já vai trabalhando que tipo de animais, né, eu tenho. Animais aquáticos, domésticos, selvagens, quais os tipos de animais. E as crianças gostam, né? A partir dessa história, então, da historinha da Arca de Noé, também é possível trabalhar, os alunos também confeccionaram aqui, que é uma forma de nós também saber as características dos animais,
com esse joguinho, que é cara a cara. Então, pensando lá no cara a cara que a criança tem em casa, que a mamãe comprou. Então, por que não nós fazermos né, esse joguinho pensando lá nas características dos animais? E aí, cada criança, por exemplo, você pegaria aí, eu pegaria um aqui, e eu vou dizendo as características. Então, o professor tem que planejar, dar um roteiro para a criança. Quais as características? Assim eu vou já compreendendo, né, as características dos animais. Ele nada mais é do que um jogo da memória, só que de uma forma mais ilustrativa para a criança, né? Então, é uma das formas, nós sabemos que existem muitas outras formas de que nós podemos trabalhar. E cabe a quem fazer isso? Ao professor. Né? O professor de educação infantil e dos anos iniciais, ele não pode ser aquele professor que vai só com o livro didático para a sala de aula. A gente está sempre carregada com coisas, porque a intenção é que estimule a criança, para compreender o que está sendo trabalhado. Então, vai estudar os conceitos e vai contextualizando, e depois a criança vai aprendendo a partir do jogo. Então, eu posso, a partir do jogo, não só das experiências como eu citei, mas a partir do jogo eu posso ensinar todas as disciplinas, né? Quando eu falei para você do meu mestrado, eu desenvolvi com as crianças. Claro que existe hoje na internet, tudo existe, mas assim, é interessante desenvolver com as crianças. Então, eu desenvolvi com as crianças, por exemplo, um jogo de super trunfo dos alimentos. Por quê? Porque cada vez que eles terminavam uma atividade, lá no final da aula, lá no finalzinho, uns 15 minutos para a aula, professora, eu terminei a atividade, posso jogar com um joguinho qualquer que tinha, né, ali? Aí eu pensei, por que não então fazer um joguinho? Então, nós fizemos um joguinho super trunfo com as crianças sobre os alimentos. E aí a criança pode, e até porque ele já conhece, o super trunfo o primeiro foi sobre os carros, né? Há vários sobre educação ambiental, enfim. Então, foi a partir, e eles mesmos, cada um fez o seu. Nós fomos até o laboratório, pesquisamos, e aí montamos o super trunfo, cada um levou o seu para casa. Também é bem interessante e a professora pode explorar bastante. Então, há essas possibilidades dos recursos de jogos pedagógicos, né, com intuito. Por que pedagógicos? De repente, quase todos são, alguns não, mas enfim, pedagógico no sentido de que eu trabalhei o conteúdo, eu expliquei o conteúdo, fizemos atividades, agora vamos brincar sobre o conteúdo. Uma maneira prazerosa da criança aprender. Então, professor, e além deles aprenderem, o professor pode avaliar, né? Porque nós sabemos que a avaliação é outro desafio para o professor, para ele enxergar esse momento como um momento realmente que vem auxiliar na sua prática. Sim. Né? Uhum. Então, as disciplinas de história, ciências, geografia, sempre são avaliadas normalmente naquele dia que chove, que tem menos alunos em sala de aula, e aí o professor vai pedir para que o aluno faça um desenho, faça um registro. Então, de repente, essas avaliações são muito cansativas, são muito maçantes para o aluno. Né? O que você diria sobre a avaliação específica na disciplina de ciências? Alguma dica para os professores fazerem de forma diferente? Uma das primeiras coisas é o objetivo. Que objetivo que eu quis quando eu trabalhei sobre os animais com as crianças, né? O que o professor quis com essa atividade? O que o professor quis com esse jogo? Tem um objetivo, a gente não vai ser um objetivo. Para a avaliação é a mesma coisa. Qual o objetivo dessa avaliação? Até porque, professora, quando eles estão jogando, eu já tenho a capacidade de avaliar. Avaliar também. Né? Até que momento realmente aconteceu a aprendizagem, até onde os meus alunos atingiram e a partir da onde eu devo seguir. Porque nós ainda temos eu estava lendo uns dias atrás a respeito da avaliação, e que a professora que está, Sarah Hoffman, que estava lendo, diz que nós temos ainda a avaliação como para a sociedade, para os pais, né? A preocupação é mostrar a avaliação para os pais, para a sociedade. Nós devemos pensar ao contrário, né? A avaliação para o aluno. Ele foi interessante, ele compreendeu, o que ficou em dúvida? Então, nós devemos pensar, reorganizar algumas formas de pensamento. Se você quiser, numa outra oportunidade, eu posso vir falar especificamente da avaliação de ciências, porque ele é bem interessante.
Mas nós temos que repensar isso, né? É para o meu aluno, é para mim, ou é para o aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem, ou eu tenho que mostrar para os pais? Porque a prova, como se diz, a prova que assusta as crianças, é prova, está provando que ele fez. Mas será que está provando que ele aprendeu, né? Então, nós temos que repensar isso. E uma das formas eu posso fazer através de uma das avaliações. Porque nós sabemos que nós não devemos avaliar uma única vez, né? Posso fazer uma atividade e já em seguida fazer uma atividade avaliativa, né? Até porque a partir do momento que você faz uma avaliação, você tem que entender ela como um processo. Exatamente. Não é? Ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. E esse fim serve para você readequar o teu trabalho, né? Ver aonde que você pode melhorar. Então, acredito que foi bastante útil a tua explicação. Né? Agradeço por você colocar a tua experiência, sei do teu amor pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. E creio que os nossos alunos vão ficar bastante satisfeitos. Sei também que eles devem estar querendo mais, porque sempre quando nós vamos para qualquer curso, nós queremos sugestões, né? Nós precisamos da teoria para embasar a nossa prática, para não ficar uma prática vazia, mas precisamos de sugestões. E essas aqui que você colocou serão muito úteis, com certeza. Então, gostaria que você terminasse a tua fala, né? Te agradeço pela participação. E fica aberto. Eu também quero agradecer, eu ia querer falar só do meu trabalho, né? Tem muitas coisas aqui, mas a gente pode ir conversando também, se você quiser depois posso passar para as suas alunas as sugestões que eu fiz aqui de atividades e de jogos. Essa é um dos jogos que a gente pode, como eu falei, a gente pode trabalhar a partir da literatura N coisas, né? De ciências e da questão ambiental, enfim. Eu agradeço. Se eu vou querer contar todo o meu trabalho, aí eu não posso divulgar, né, de outra forma. Obrigada. Obrigada a você, professora, e os alunos que quiserem saber um pouco mais do trabalho da professora. Inclusive, existe um artigo teu que está disponível na disciplina, né? Então, você ainda não sabia disso, mas eu estou te comunicando, sim. E aí, os alunos vão poder entrar em contato mais com a tua produção. Entendi, ela está na sua disciplina. Isso. Muito obrigada, professora, fico feliz. Então, terminamos essa unidade e... Caso vocês tenham alguma pergunta, de repente, quem gostaria de entrar em contato com a professora, no final nós teremos um fórum que vocês poderão tirar as dúvidas. Muito obrigada.